pessoal! Hoje eu quero trazer para vocês uma experiência muito legal que começamos aqui em casa. Minha tia Lani é uma excelente professora de literatura e, conversando com minha mãe, elas decidiram fazer aulas que tratassem de leituras, uma aula dirigida a um livro específico. Ela mora lá no Ceará e nós aqui em Pernambuco. Então as aulas foram feitas via o aplicativo Hangout. Nós encontramos uma vez por semana, mais ou menos, né? E conversamos sobre a leitura do livro escolhido. Ela passa tarefas para mim e eu as entrego antes da próxima aula para que possamos corrigi-la. Para este primeiro momento, escolhemos o livro O que Aprendi em Nárnia, que mostra que tira algumas lições do livro As Crônicas de Nárnia, que há 7 volumes nele. E eu li os 7 volumes. Então eu recomendo, para quem quer ler esse livro, tem que ler primeiro As Crônicas de Nárnia, porque esse daqui é uma explicação do livro As Crônicas de Nárnia. E ele tira 7 lições do livro. E eu vou falar aqui algumas lições, certo? A primeira lição que aprendemos em Nárnia é que a autoridade é algo inevitável. Nós podemos usar a autoridade de forma correta ou não. Ela foi estabelecida por Deus no mundo. E Deus é a primeira e a suprema autoridade. Douglas Wilson dividiu em falsa e verdadeira autoridades. Só um detalhe, Douglas Wilson é o autor do livro O que Aprendi em Nárnia. Em Nárnia, há muitos personagens que tentam abusar da autoridade, como Miraz, Eustáquio, Jades, Ashosta, Manhoso, os anões. E eles são os personagens que não é um exemplo para seguir. Miraz não aceitava a autoridade do seu irmão, que era o rei. Eustáquio não aceitava a autoridade dos seus pais e tem outros maus exemplos parecidos com esses. Eles se achavam autoridade máxima, suprema. Com cada personagem, aprendemos que não devemos diminuir as autoridades que estão acima de nós, porque elas foram colocadas por Deus para nos guiar. A verdadeira autoridade é sacrificial. O que a Bíblia ensina é o exato oposto da forma de pensar humana sobre a autoridade. Se você toma posse, você perde, mas se dá, ganha. A verdadeira autoridade é humilde. Aslan é o padrão de autoridade verdadeira e sacrificial. Nenhuma das personagens é perfeita. Todas elas se inspiraram no exemplo de Aslan. Todas as boas, se aperfeiçoaram seguindo o exemplo de Aslan, exercendo a autoridade de maneira coerente com a verdadeira humildade. A próxima lição que eu vou falar é sobre confissão de pecados. Nesta lição, Douglas Wilson dividiu os tópicos em confissões genuínas e confissões falsas. Em cada tópico, ele trouxe alguns personagens de todos os volumes de Nárnia. Lewis mostra aos seus leitores como uma confissão plena e honesta traz perdão completo e cura relacionamentos rompidos. O primeiro tópico é confissões genuínas. E eu vou falar alguns exemplos de confissões genuínas. No Sobrinho do Mago, Diggory apresenta uma confissão a contragosto, mas mesmo assim ele pede uma desculpa verdadeira, de coração. Porém, quando chega na parte a respeito de Jades, a feiticeira branca, ele diz uma mentira evidente, mas na presença de Aslan, ele não pôde mentir. Aslan exige honestidade a respeito de suas imperfeições. Os exemplos de confissões falsas são as que encontramos no início da viagem do Peregrino da Alvorada. Eustáquio, que era um falso pacifista covarde, não ficou nem um pouco pesaroso e culpa a todos, menos a si próprio, pelo que aconteceu, de modo que a sua confissão é uma completa impostura. Sua tendência de culpar a todos, menos a si próprio, continuou sendo um dos seus maiores defeitos até a sua conversão. Em O Sobrinho do Mago, a primeira reação de Diggory foi negar que havia feito algo de errado. Somente quando Polly mostrou os fatos novamente é que, com muita resistência, ele admitiu que ela poderia ter razão. Douglas Wilson concluiu a respeito dessa lição que confissão e perdão são as questões mais fundamentais e libertadoras da vida cristã. E na próxima lição, que é Graça Perfeita, ele diz que Cristo nos deu a graça. Por isso, nós temos um novo relacionamento com Ele e temos um relacionamento restaurado com Deus. Então nós devemos agradecer pela dádiva que Ele nos tem dado.
Essa doação é completa, total e ampla. No livro O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa, Edmundo foi salvo por Aslan. Ele aceitou ser sacrificado, mesmo por Edmundo, que ele não merecia nada, só morrer. Aslan foi o substituto de Edmundo, que na história representa todo o povo narniano. A feiticeira branca, que estava dominando Nárnia, achou que seu poder seria maior do que o de Aslan, mas ela não sabia qual era o poder verdadeiro. Ela deveria matar o verdadeiro traidor, que era Edmundo. A feiticeira matou Aslan e pensava que ia vencer e destruir toda Nárnia, mas no dia seguinte, Aslan ressurgiu e foi estabelecido o verdadeiro poder e a verdadeira justiça. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos da graça transformadora de Deus. Crianças e velhos, jovens e adultos. Em A Cadeira de Prata, Jill começa a se exibir e a menosprezar Eustáquio. Aslan faz ela pensar no que fez de errado e admitir o erro. Ela estava com muita sede espiritualmente, não fisicamente. Por isso nós precisamos da graça de Deus e do dom da salvação. Douglas Wilson concluiu dizendo que a única coisa que devemos fazer é aceitar a soberana graça que Deus nos deu. O nosso método é muito mais confortável, mas pouco tempo depois, a agonia e a tristeza vêm. Já o método de Deus é muito mais doloroso, mas ele nos leva para uma vida totalmente transformada. Em todos os livros, a pessoa de Aslan caracteriza os verdadeiros narnianos. Em A Última Batalha, o maior desejo de Tyrion era que Aslan fosse o prazer do seu coração. Ele não queria recusar e rejeitar Aslan ou ser independente. Ele reconheceu que Aslan era superior a ele. Em O Príncipe Caspian, Lúcia e seus irmãos se perderam de tentar procurar Aslan, mas por causa do relacionamento de Lúcia com Aslan, ela confiou e viu que aquele caminho só poderia ter sido passado por ele. Em Nárnia, podemos diferenciar os personagens entre bons ou maus vendo como tratam Aslan. Alguns sentem um prazer imenso ao ver o nome de Aslan, enquanto outros sentem agonia e dor. E no nosso mundo, nós somos definidos com um relacionamento pessoal de nós para com Jesus. No livro O Sobrinho do Mago, tio André não gostava da voz de Aslan porque fazia com que sentisse coisas que ele não queria sentir, nem pensar. Ele sentia isso porque o seu coração era pecaminoso e mau, então a voz de Aslan levantava emoções que ele não queria sentir. A reação de Edmundo ao nome de Aslan em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa foi uma sensação de horror e de mistério. Antes mesmo de Edmundo se converter, ele era um insignificante. Aqueles que olham para Aslan com alegria entram na nova Nárnia. Do mesmo modo, quanto mais amarmos a Deus, entraremos na Jerusalém Celestial.